Olá amigos, bem-vindos ao canal Cultura, Mitos e Lendas. E neste terceiro episódio da série intitulada Deuses da Antiguidade, falaremos sobre os deuses primordiais da Grécia Antiga. Ou seja, falaremos sobre a origem do universo dos deuses segundo a mitologia grega. Bom, sem mais, vamos ao vídeo. Os deuses primordiais eram aqueles que na mitologia grega deram origem a tudo. E o que são? Qual seria sua definição? E é o que veremos a seguir. Na teogonia grega, haviam várias divindades primordiais, que para os gregos daquela época, estes deuses eram aqueles que participavam do início do mundo e de todas as coisas, e eram geralmente relacionados a elementos da natureza e dos princípios e valores ou sentimentos humanos. Na mitologia grega, estas deidades eram usadas para explicar a origem do universo, dos fenômenos da natureza, tais como o vento, chuva, a luz do sol, a escuridão da noite e entre outros, inclusive todos os seres vivos. Enfim, uma grande parte da genealogia dos deuses gregos nos é apresentada por Hesíodo em sua obra denominada Teogonia, sendo uma das principais fontes de estudo na mitologia grega. Temos por base uma entidade primordial, denominada Caos, que é a entidade geradora que deu início a todas as divindades do universo, assim como tudo que vemos. Divindades primordiais da primeira geração. Entre eles estão Gaia, representa o planeta Terra; Érebo, representava a escuridão e as trevas; o Tártaro, que representava o mundo inferior; Nix, que representa a noite; Eros, deus do amor, que de acordo com a teogonia de Hesíodo, Eros era um deus primordial; Órias, que representava as montanhas. Divindades primordiais da segunda geração. E entre eles estão Éter, que representava o espaço sideral, a luz e o ar; Êmera, que representava o dia; Ponto, que representava o mar aberto e suas profundezas; Urano, que representava o céu; Nereu, deus marinho primitivo; Hipnos, o deus do sono; Moros, que representa o destino, a sorte e a morte; Tânato, que representa a morte; e Íris, a deusa da misericórdia. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a guerra dos deuses antigos, denominada Titanomaquia. Então, vamos ver como tudo começou. A história que leva à Guerra dos Titãs começa quando Urano, que era a personificação do céu, coabita com Gaia, que por sua vez personificava a terra. Dessa união, deu origem a 12 filhos, sendo 6 homens denominados titãs e 6 mulheres denominadas titanídees. Urano era um deus muito possessivo e sempre teve medo de que algum de seus descendentes tentassem destroná-lo. E então, desta forma, sempre que Gaia tinha um filho, ele inseria no útero de Gaia novamente. Porém, Gaia, frustrada com toda a situação e além de ter que suportar o forte ciúme de Urano, ela instigou os filhos para que se rebelassem contra o pai. Dentre todos eles, o filho mais novo, chamado Cronos, foi o único que teve coragem para se opor a Urano, seu pai. E dessa forma, conseguiu se libertar do ventre de Gaia na hora em que eles estavam copulando, e usou uma foice para extrair os órgãos genitais do pai. Reza a lenda que o sangue de Urano gerou as montanhas, e assim que tocou a terra, bem como os mares, as florestas e também a personificação da vingança, denominadas Eríneas, e além disso, o seu sêmen também gerou Afrodite. Logo após o ocorrido, Cronos consegue libertar seus irmãos e se casa com a titanídea Reia. E um ponto importante dessa história é que Urano profetizou que, assim como ele, o seu usurpador seria um de seus filhos, repetindo assim a mesma história em outra geração. E essa profecia mexeu com Cronos de tal maneira que ele exigia que seus filhos fossem entregues a ele, a fim de o devorarem. E sem muita opção, Reia acaba entregando todos os filhos, com exceção do seu último filho, de nome Zeus,
que no lugar de seu filho recém-nascido, ele entrega uma pedra para que Cronos engula. Posteriormente, Rhea o entrega para ser criado pelas ninfas, que são seres elementares. E já crescido, Zeus se disfarça e faz com que o pai tome uma poção e vomite todos os seus irmãos já adultos. E a partir daí podemos dizer que realmente a batalha começou. E com o apoio de seus irmãos, Zeus deu início a uma grande guerra contra seu pai Cronos, travando assim uma batalha que perdurou 10 longos anos. E os deuses se colocaram no Monte Olimpo, enquanto os titãs permaneciam no Monte Otris. E vale lembrar também que Zeus contou com a ajuda dos Cíclopes, que forneceram as suas armas. E então, meus amigos, imaginem um cenário que, segundo Hesíodo, grande poeta da antiguidade, ele descreveu uma luta épica, onde céus e terras pareciam se fundir, e um tumulto tão grande da terra sendo esmagada e do céu se precipitando sobre ela. Esse era o barulho do combate entre essas divindades. E Hesíodo ainda diz que os ventos erguiam o pó da terra, ao mesmo tempo em que raios, trovões e relâmpagos ardiam, pois eram as armas de Zeus que levaram os combatentes aos gritos. E Zeus, do alto do Monte Olimpo, desfere um raio contra os titãs, fazendo com que a terra inteira se estremecesse, e tendo auxílio dos gigantes hecatônqueros libertado pelos deuses, que arrancavam as montanhas para arremessar contra os titãs. E do outro lado, os titãs lutavam e resistiam de forma que podiam contra todos os deuses. O fato é que a guerra estava levando os habitantes do Olimpo à vitória, e como um dos seus últimos recursos, os titãs lançaram mão de uma arma viva, vinda das profundezas do Tártaro. E então, eis que surge Tifão, uma criatura colossal dos ventos fortes que provocava Zeus para um combate mano a mano, um último desafio antes que os deuses possam reinar no universo. E Tifão escala o Monte Olimpo, provocando assim a fuga de todos os deuses do Olimpo, com exceção de Atena, que consegue contê-lo por um curto período de tempo, enquanto Zeus e os outros refugiam-se no Egito. Porém, Tifão alcançou Zeus e inutiliza seus braços e pernas, deixando assim totalmente debilitado. Porém, com um plano infalível e com a ajuda dos outros deuses, principalmente a de Hermes, o deus mensageiro, Zeus consegue recuperar seu corpo e enfim retorna ao embate. E muito tempo se passa na maior batalha que o planeta já viu até então, entre as divindades do panteão grego. E até que o deus dos deuses atinge um único ponto em Tifão, fazendo com que ele caia nas profundezas do Tártaro novamente, levando assim os demais titãs com ele. Lembrando que alguns titãs não participaram da titanomaquia, tais como Oceano, Tétis, Mnemosyne, Tênis e Prometeu, e por essa razão foram incorporados futuramente ao panteão grego. Então, amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.